teocracia miliciana com grupos fundamentalistas assim, extremamente perigosos, né? Porque eles misturam a questão das armas, né? O domínio territorial, essa questão do uso da fé, né? Na verdade é o uso da fé, nesses lugares em que as pessoas já sofrem com a ausência do Estado. Então, se usa muito isso. Essas pequenas igrejas, aí eu não estou nem falando daquelas grandiosas que a gente já conhece, com pastores que têm políticos no bolso, têm suas bancadas, né, no Congresso. A gente está falando de templos menores, mas de grande importância para esses grupos. Por quê? Porque eles têm uma relação, por conta do neopentecostalismo, e, ao mesmo tempo, esses grupos eles flertam com esse lado aí do suposto ex-bandido, que não é ex-bandido, né? O Peixão, o Fernandinho Guarabu, que é que eu mostro no livro bem, que é mais a origem desse fenômeno na Ilha do Governador. Ele ficou mais de 16 anos dominando uma região onde tem o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde tem um batalhão, onde tem uma classe média. A Ilha do Governador é um bairro de classe média, e esse cara dominou essa região protegido por esse grupo paramilitar, ou seja, há uma associação, e essa associação ela vem crescendo fora da própria questão da milícia, né? Você tem hoje um movimento no Rio de Janeiro em que você tem essa associação de grupos paramilitares, de milicianos, com traficantes de facções que até então, no passado, se colocavam como rivais, inimigos, né? A própria narrativa, né, a retórica usada pelos milicianos no passado era assim: nós somos policiais tentando defender aqui o lugar onde a gente mora do tráfico, né, o grande inimigo, o tráfico de drogas. E eles estão se associando. Esse que você bem lembrou aí, o Complexo de Israel, começa ali num conjunto habitacional na Cidade Alta e se espraia, e hoje já chega em municípios da Baixada Fluminense, ou seja, é uma área gigantesca que pega uma parte da zona norte do Rio de Janeiro, se espraia por áreas da Baixada Fluminense. Então você está falando de curral eleitoral mesmo, né? Então, se nesses lugares os caras querem impor, por exemplo, que não possa ter um terreiro de umbanda, você imagina o que ele vai fazer quando chegar a eleição para o candidato dele, né? Então, assim, você já há essa perseguição religiosa desses grupos, porque eles estão ancorados nesses caras armados, né? Nessa relação que se constrói. E outra coisa que é gravíssima, né, e que eu costumo falar, felizmente até vou aproveitar o momento, porque você bem lembrou, eu fiz uma entrevista com a Gabriela aqui também no espaço de vocês, em detalhes, e a gente falou, eu questionei uma coisa que se fala muito, né, do siga o dinheiro. A gente escuta isso, né, nos filmes americanos o tempo inteiro, e aqui a gente, embora tenha ferramentas, isso é muito pouco usado. E aí eu queria aproveitar para falar assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a polícia fez um trabalho recente Uhum. de investigação de inteligência, exatamente isso, seguindo o dinheiro de uma dessas milícias, que é o grupo do Zinho, lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e constatou-se que esse grupo tem empresas de fachada, mas legalizadas, que inclusive estão disputando editais de licitação, trabalhando dentro da Secretaria de Estado de Educação, por exemplo, prestando serviço ali. Então, assim, é muito complexa a situação. Esses caras estão muito mais próximos da máfia, que a gente sempre escutou falar, né? A gente fica muito nesse discurso: o Brasil está parecido com a Colômbia, o Brasil está parecido com a Itália. A gente sempre escuta isso, né? Mas a verdade é que, assim, esses grupos, essas organizações criminosas no Brasil, elas têm se organizado de tal maneira que elas estão um passo à frente em alguns casos, né? Ou seja, entrando no Estado, comendo pelas beiradas, inclusive chegando a participar de licitação como empresas legalizadas, né? Essas igrejas também pequenas, elas acabam ajudando na lavagem de dinheiro desses grupos. Fernandinho Guarabu, na Ilha do Governador, por exemplo, tinha uma que ele frequentava também. E, obviamente, essa igreja ganhou uma musculatura com isso. Esse grupo que era pequeno, um tempo pequenininho, ganha musculatura. A mesma coisa, como você bem citou, do Peixão, que virou agora Araão, né? Ou seja, você vê que eles fazem uso, e é o Velho Testamento, né? O olho por olho, dente por dente. Esse grupo é o grupo que defende o Velho Testamento. Na verdade, eles não são cristãos, embora eles se digam isso, né? Porque o Velho Testamento não era cristão, era o contrário, né?